Uma criança, quando ela acorda, não quer ir para a escola, vamos dar um exemplo. Ou uma criança que começa a ficar, negócio do bullying que falam, ela começa a ficar fechada. Como que um pai se policia para saber se o filho está com depressão ou se aquilo é frescura? Porque frescura, como que você diferencia esse limiar que existe entre identificar que uma criança está com problema, está sofrendo bullying, que gera uma depressão, alguma coisa, e a real frescura? Como que a gente... alguma coisinha bem simples assim. O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Eu deveria... Cara, seguinte, você não deve nada. Você deve estar bem contigo em primeiro lugar. Se isso não acontecer, você não vai conseguir estar bem para os outros. Gente, depressão não é frescura. Eu tô aqui no YouTube Space, vim fazer um curso. Esse daqui é o Anderson, que ele escreveu esse livro aí chamado Depressão Não É Frescura. E além disso, ele tem um canal no YouTube, ou seja, é um lugar que você vai entrar no YouTube, ó, nesse link aqui, eu deixei o endereço do YouTube, tudo lá, os contatos dele, que você vai ver os vídeos dele explicando, dando orientação e tudo mais que você pode encontrar lá. Inclusive, com relação que eu já perguntei para ele, se tem exame de sangue, não tem, como que é esse negócio, você pode entrar lá para assistir, que eu não vou ficar repetindo tudo aqui. Mas, Anderson, eu queria perguntar uma coisa. Uma criança, quando ela acorda, não quer ir para a escola, vamos dar um exemplo. Ou uma criança que começa a ficar, negócio do bullying que falam, ela começa a ficar fechada. Como que um pai se policia para saber se o filho está com depressão ou se aquilo é frescura? Porque frescura assim, a criança não quer ir para a escola, começa a inventar manha, vamos falar para não usar a mesma palavra que você usou. Como que a gente, o pai assim, vamos falar para os pais agora, como que você diferencia esse limiar que existe entre identificar que uma criança está com problema, está sofrendo bullying, que gera uma depressão, alguma coisa, e a real frescura? Como que a gente, alguma coisinha bem simples assim. Olha, eu tenho só uma coisa a acrescentar. Vocês do canal aqui do Zé tem muita sorte, porque esse cara faz perguntas extremamente assertivas. Parabéns, Zé. Obrigado. Parabéns mesmo, cara. Em primeiro lugar, identificar quais são os sintomas físicos e psíquicos dessa história como um todo. Tem uma listagem de 20, talvez 20 ou 30 padrões, comportamentos padrões que são relacionados ao universo da depressão. A impressão, eu fui entrevistar, né? Como eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou um comunicólogo. E para escrever esse livro, o meu estudo há mais de 5 anos, e eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas. E um dos caras que eu entrevistei disse o seguinte: a depressão é caracterizada pela ausência de sentimento. A gente muitas vezes identifica a pessoa com depressão jogada num quarto escuro, falando em suicídio e tudo mais. Tudo bem, isso faz parte também. Você tem níveis da depressão, nível leve, intermediário e severo. No nível severo é exatamente esse ponto. Mas no nível leve e intermediário, muitas vezes a pessoa pode só ter alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, o que você falou do isolamento, né? Então, a pessoa começar a se isolar cada vez mais, seja por causa da internet, as redes sociais e tudo mais, a perda da capacidade de se alegrar. Antigamente, as coisas que ele fazia que davam, né, geravam prazer para ele, hoje em dia não geram mais. Você sente dores pelo corpo, dor de cabeça, membros, gastrointestinal. Ela é uma doença extremamente complexa que mexe muito com a gente. Então você precisa, não tá legal, teu filho não tá bacana, leva no médico, leva no psiquiatra. E o psiquiatra e o psicólogo são considerados os médicos de loucos. Isso é um preconceito. Porque eu, muito sem querer besta. cortar, mas o Camilo já tá me xingando essas horas, Camilo Coutinho, amigão nosso. Mas se eu levar meu filho no médico, psicólogo, acho que meu filho está com depressão, psicólogo, psiquiatra, depois até a gente entra nisso. Como que ele vai chegar para os amiguinhos e falar, eu fui lá, não vou falar que ele é louco, daí que não vai piorar o negócio? Então, existe muito preconceito em torno disso. Então, e é justamente esse meu trabalho. Se você tiver algum problema, se você quebrar a perna, você vai fazer o quê? Você vai passar gelol
e vai continuar andando como se nada tivesse acontecendo. Então, se é uma doença que é encarada, que precisa ser encarada como tal, você precisa enfrentar e suportar todo e qualquer, porque você tem um desafio. Eu acho que a gente tem um grande objetivo nessa vida: viver bem. Né? A vida é curta, aquela história toda. Então, poxa, para eu viver bem, se eu preciso de uma ajuda, de um ajuste médico, psiquiátrico ou psicólogo, por que não? Psicológico, né? Por que não? Por que não? Vamos viver bem. Você tá falando agora, eu tô pensando no seguinte: se você, pai, tá com teu filho, você acha que ele tá com algum problema intestinal. Ele acha, ele já leva no médico, não vai ficar, os filhos, os amiguinhos vão reclamar tal. Então isso é uma mentalidade, uma mudança de mentalidade que tem que começar a acontecer. Tem que ser que feito. Os pais, se tiver desconfiado, leva para ver. O psicólogo, o psiquiatra vai falar se tal, não tá, se tem algum problema, né? Você sabe que é curioso, o principal órgão afetado pela depressão é o coração. E às vezes o cara tem infarto, tem problema cardíaco, e a hora que você vai buscar a origem de toda essa história... É a depressão. Mas, gente, esse negócio é complexo. Ó, tô tentando dar uma salpicada aqui, porque ó, entra no canal dele, nesse link tem endereço e tal, lá você vai ter tudo quanto é informação, e especificamente você pergunta para ele o que você tem certeza tá pensando agora. Ah, mas é aquilo, aquilo. Entra lá nesse link, tem o canal dele, tem essa matéria e todas as outras lá.